Fé em Cristo, vivendo os sonhos de Deus. Começa agora mais um culto direto da Igreja Batista Fé em Cristo. Aleluia, a paz, glória a Deus, Jesus é bom. Aleluia por estarmos aqui mais uma vez e você também por aí para juntos cultuarmos ao Senhor e ouvirmos a palavra dele para as nossas vidas neste dia. E eu quero colocar para você que em meio a tantas notícias, com tanta informação e tanta desinformação também, nós possamos ficar a cada dia com a verdade. E a palavra de Deus, ela é a verdade. E é ela mesma que nos santifica, como disse Jesus, gera temor na nossa vida, é a lâmpada, ela é luz para as nossas decisões. E glória a Deus porque nós enfatizamos tanto a palavra, seja no culto, seja no aplicativo, seja nas redes sociais, no grupo de membros da igreja. Então, não tenha medo, creia que Ele é contigo, que Ele é conosco nesse tempo e que você e que todos nós possamos ficar firmes naquele que é poderoso para nos salvar. Como está escrito, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo 3,16 falou Paulo. Então é muito importante você estar em Jesus, é muito importante você buscar a Deus em casa, aí com seus familiares. É muito importante você pedir ajuda se necessário for. Não tenha vergonha, não tenha timidez, peça, se a ajuda é espiritual, se a ajuda é financeira, se é saúde emocional, se é saúde física, se é necessidade de alimentos. Talvez você pense, eu não vou incomodar os pastores, eles também passam por necessidades, mas aquilo que a gente não tiver aqui, nós vamos orar e pedir a direção de Deus para conseguir, para abençoar você, ou seja, estamos juntos. É muito importante nós estarmos juntos, mesmo que seja por telefone, pelo WhatsApp, em oração e principalmente no mesmo Espírito. A pastora Eliane e eu estamos aqui às ordens para conversar, para orar e até de forma pessoal se for necessário. O que está suspenso é o culto coletivo, mas se necessário for, você pode vir aqui, nós também podemos ir aí, se for necessário. Nós estamos juntos porque junto nós iremos vencer esse tempo para ali as nossas vidas. Vamos romper e passar por tudo isso juntos. Há um propósito de Deus de forma geral. Não é só com você que congrega nessa casa, é o mundo inteiro. Então há um propósito geral para toda a humanidade, mas de forma específica há um propósito geral com a sua noiva, com a sua igreja. É por isso que Deus tem nos dado mensagens para ministrar de reposicionamento nesses dias, e daqui a pouco não vai ser diferente. Depois que você louvar, depois que você cultuar o Senhor com os louvores, a mensagem, então fique até o final, ouça a mensagem de Deus para esse tempo sobre a vida da igreja. Não acredite em tudo que você ouvir nesses dias, não acredite em tudo que você vai ler, em tudo que você vai assistir, muitas opiniões há nesses tempos, mas fique na palavra, discirna tudo à luz da palavra. Procure assistir um jornal sério que traga informação para você. Procure ficar antenado. Sim, o cenário está aí para nós discernirmos os tempos, discernirmos as estações, orarmos a Deus que está nos céus, mas que também se faz presente em cada crente através do Espírito Santo de Deus. A nossa referência é a Bíblia, a nossa referência é o que Jesus disse, é o que Ele nos preveniu, e Ele mandou que nós orássemos, que nós vigiássemos, que nós ficássemos na palavra. Então você vai ver tantas situações, mas fique com a palavra, se mova na palavra. E estamos aqui à disposição. Você que não tem o nosso telefone, talvez está me ouvindo agora, mas se tiver em desespero, entre em contato com a gente, 339-8411-9205 ou 98436-5150.
nós estamos aqui para orar por você, interceder, te dar uma direção. Não tire conclusões precipitadas e nem tome decisões precipitadas nesses dias. Olha, não é o fim, não é você que dá o fim para o fim. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o autor da vida, Ele a dá e Ele a tira. Confie nele, para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua casa para te adorar. Nós estamos aqui para te buscar, nós estamos aqui para ouvir uma palavra, nós estamos aqui para trazer a direção de Deus para o teu povo. Então Deus seja conosco aqui e com cada um que nos ouve agora. Enche o nosso coração de alegria, pois nós iremos entoar cânticos ao Senhor. Quando aquele povo estava lá nos 70 anos de quarentena do cativeiro babilônico, ao sair eles estavam alegres porque o Senhor tinha restaurado os teus sonhos. Papai, restaura os teus sonhos sobre a tua noiva, sobre a tua igreja. Restaura os teus sonhos sobre nós, sobre o teu povo espalhados nos 4 cantos da terra. Quem sabe nós estávamos vivendo os nossos sonhos pessoais, nós estávamos sendo guiados pela nossa carne, pela nossa vontade, mas é tempo do Senhor ter misericórdia e restaurar os sonhos do Senhor na nossa vida, para que fiquemos como quem sonha nesse tempo. Papai, recebe a nossa adoração, recebe a nossa adoração, Deus Todo-Poderoso, porque queremos te louvar mesmo em meio de adversidade e clamar pela presença do Senhor no nosso meio, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Me leva pra andar contigo, contigo. Me leva pra andar contigo, contigo. O meu amado bateu na porta, mas a porta está aberta, o esperando pra ceia, o esperando pra ceia. Bateu na porta, mas a porta está aberta, o esperando pra ceia, o esperando pra ceia. Oh, Jesus nunca foi sobre a dracma, mas sim arrumar a casa, mas sim arrumar a casa. Oh, Jesus nunca foi sobre a dracma, mas sim arrumar a casa, mas sim arrumar a casa. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João 14, versículo 21. João 14, versículo 21. Deus, Ele não cessa de falar. Deus, Ele não cessa de nos ensinar. E glórias a Ele por isso, porque nós precisamos de ouvir as direções, nós precisamos ouvir os ensinamentos do Senhor. João 14, 12, 21, 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele.
Deus, Ele quer que nós vamos demonstrar o amor a Ele quando nós guardamos os seus mandamentos. Quando nós escolhemos obedecer ao Senhor. Esse momento é o momento que nós ministramos sobre o dízimo, sobre a oferta. E eu creio que o que está no meu coração, o que está no coração do pastor Rodrigo, é um sentimento de gratidão. Porque nós não esperamos esse tempo para ensinar a igreja a dizimar. Nós não esperamos esse tempo para ensinar a igreja a ofertar. Algo que nós temos um cuidado aqui é de estar sempre ensinando para os irmãos dessa casa a importância de nós obedecermos o Senhor no que diz respeito ao dízimo, no que diz respeito à oferta, mas também nos demais mandamentos. Os mandamentos de Deus não são negociáveis. Eles existem para que sejam obedecidos, para que se cumpra. Como o salmista diz lá no Salmo 119, versículo 2, que os mandamentos do Senhor é para que a gente os cumpra à risca. Então, quando nós entendemos essa verdade, decidimos obedecer, aí sim nós estamos declarando que nós amamos o Senhor. Porque o Senhor, Ele já provou o amor dEle por nós quando Ele morreu naquela cruz, quando Ele ressuscitou. E hoje Ele está vivo para nos convencer de que é esse tempo de nós continuarmos a guardar os seus mandamentos. Talvez você que me ouve, você está pensando, não, mas eu ainda não comecei, eu não consegui dizimar ainda, eu não consegui ofertar. Se você está vivo, significa que ainda dá tempo de você obedecer ao Senhor nessas áreas e nas demais também. Nós não podemos deixar de obedecer em outras áreas e dizer, eu sou dizimista, eu sou ofertante, e por isso Deus vai me guardar, Deus vai fazer isso. Não, o nosso Deus não é um Deus de negociar com o povo dele. O nosso Deus é um Deus de compromisso. Se você tem compromisso em obedecer, Ele tem compromisso com aquele que obedece. E essa palavra diz que aquele que demonstra esse amor guardando os seus mandamentos é amado por Cristo e pelo nosso Pai, que é o nosso Deus. E Ele diz também que Ele vai se manifestar a nós. É tempo de Deus se manifestar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Esse tempo que nós estamos vivendo aí à beira de um caos sobre toda a terra, é o tempo da igreja manifestar Cristo, é o tempo da igreja testemunhar a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, a diferença entre aquele que é filho e aquele que ainda é ímpio. É tempo de nós manifestarmos o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso, obedeça ao Senhor no que diz respeito ao dízimo, à oferta e a todos os outros mandamentos. Porque Deus vai fazer-se conhecer dessa geração através daqueles que o amam, através daqueles que o obedecem. E que você possa sim trazer o seu dízimo aqui na igreja e entregar, nós moramos aqui, a família pastoral mora no prédio da igreja. Você pode trazer sua oferta, você pode trazer o seu dízimo. Você pode assim fazer o depósito na conta, no momento que você sair para trabalhar. Você pode fazer a sua transferência. Graças a Deus existem vários meios e formas. E é tempo de nós termos fé e confiar e permanecermos obedecendo. Anote aí, você que vai fazer a transferência ou o seu depósito, do seu dízimo, da sua oferta, da nossa conta ali no Banco do Brasil. A nossa agência é 0316, dígito 6. A conta corrente é 60.319, dígito 8. Agência 0316, dígito 8. Conta corrente 60.319, dígito 8. Faça assim o seu dízimo e a sua oferta, e Deus se agrada daqueles que o obedecem. E eu quero orar por você. Senhor Deus, nosso Pai, eu apresento a vida desse dizimista, dessa dizimista, desses ofertantes. Eu clamo, Pai, para que o Senhor esteja se agradando de nós nesse momento. Nós sabemos que é esse tempo de nós continuarmos fiéis ao Senhor, porque o Senhor permanece fiel em todo o tempo. E nós queremos ter esse fruto do Teu Espírito que se chama fidelidade. Nós queremos, Deus, permanecer honrando ao Senhor com todos os nossos bens. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor sabe as necessidades que nós temos ainda nessa semana. Nós clamamos pela provisão do Senhor, não porque nós queremos fazer uma troca, mas é porque nós sabemos que o Senhor é a fonte da bênção.
E se o Senhor não nos abençoar, nós não iremos conseguir. Então, Pai, vem com a tua provisão, vem com a tua resposta, vem com o teu milagre, Senhor, sobre nós, em nome de Jesus. Se agrada das nossas vidas, se agrada, Pai, da nossa oferta. Em nome de Jesus, nós declaramos que tudo é teu, não apenas aquilo que nós estamos entregando, mas um todo, meu Pai, pertence ao Senhor. Por isso que o Senhor possa receber, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. As circunstâncias não podem abalar nossa fé. As circunstâncias não podem nos impedir de crer naquilo que Deus vai fazer. Antes de nós entrarmos nesse estado de quarentena, Deus tinha ministrado no nosso coração para que nós orássemos. E orássemos para que Ele nos abençoasse com esse lugar. E nós temos orado, desde que nós temos pagado os aluguéis, para que nós possamos honrar esse compromisso mês a mês. E nesse mês nós temos o desafio de terminar de honrar o compromisso do aluguel do mês passado e pagar o aluguel desse mês. E mesmo nessa circunstância, nós cremos com toda a nossa fé que Deus está provendo. Que já existe um dia, já existe uma hora, já existe um tempo marcado em que Deus há de prover. E nós cremos também que da mesma forma o Deus do sobrenatural, Deus do impossível, vai fazer com que nós sejamos donos desse imóvel. Não porque nós estamos cobiçando o que é de alguém, não. Nós desejamos para o dono 10 vezes mais do que isso aqui. Nós desejamos toda sorte de bênção de Cristo Jesus sobre ele. Nós não estamos apegados ao prédio, nós estamos apegados ao território, ao reino de Deus que está sendo estabelecido sobre este lugar. Não sabemos de onde Deus vai prover, não sabemos de que forma Deus vai mover para que se torne realidade, mas nós continuamos crendo. Então que você cante com fé. Talvez você olhe para mim e fale: pastor, está louca. Porque como que isso vai acontecer? Como que isso vai se tornar real? Amados, não é por aquilo que nós podemos fazer, mas por aquilo que Ele pode fazer. Por aquilo que está no coração de Deus. O nosso Deus, Ele pode fazer isso do dia para a noite, assim como Ele nos parou do dia para a noite. Porque Ele simplesmente é Deus. Então eu quero adorar com todo o meu entendimento, com toda a minha força, com toda a minha fé. E eu quero que você se una a mim, crendo no milagre sobre a sua vida, crendo no milagre sobre a sua casa, sobre a sua parentela, sim, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, sobre a paz que você precisa e que você tem perdido ela, não porque Deus não quer te dar, mas porque você não tem conseguido deixar o pecado. Então nessa noite, creia com toda a sua fé naquilo que Ele pode fazer, em nome de Jesus. Se nós cremos em Ti, se nós cremos em Ti, Deus do sobrenatural. Tudo isso nós cremos, Pai, para dizer que a glória é Tua, o louvor é Teu e a honra pertence ao Teu nome. Quando nós começarmos a ver, Senhor, as coisas acontecendo, tudo aquilo que nós escolhemos crer, a honra, a glória, o louvor nunca será nosso. Nós somos apenas usados pelo Senhor para ser o lugar onde Deus encontra fé. Então, Pai, nós reconhecemos que a glória é do Senhor sobre todas as respostas. Nós cremos como igreja, Pai, que enquanto nós orávamos, enquanto nós confessávamos, enquanto nós cremos, o Senhor já está fazendo. Por isso, Pai, nós te adoramos pelas respostas, nós te adoramos pela provisão, nós te adoramos, Deus, pelo libertar do pecado, nós te adoramos, Deus, pela salvação chegada nessas casas, nós te adoramos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre este lugar, e nós declaramos sim, que o bairro Santana pertence ao Senhor Jesus Cristo, que a Baixada pertence ao Senhor Jesus, que Manhuaçu pertence a Jesus, que Minas Gerais pertence ao Senhor Jesus, que o Brasil tem Jesus Cristo como Senhor, porque aqui está a igreja do Deus vivo, e nós invocamos o Teu nome sobre a nossa nação,
e sobre as nações, sobre toda a face da terra. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, aleluia. Que você continue com fé, para ouvir a palavra, para ouvir a direção que Deus vai dar ao seu coração, para que você receba a boa semente e que ela dê fruto sobre você. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Aleluia! Deus é bom, sim, Ele é o Deus de milagre. Eu creio que você possa crer também. Sabemos dos grandes desafios. Só de aluguel nós pagamos aqui R$4.000 todos os meses, né? Em função de tantos desafios, precisamos finalizar ali o fevereiro, como a pastora Eliane colocou, o março, que também já terminou, e já estamos em abril. Então, creia junto comigo que Deus pode fazer, e Ele vai levantar pessoas para nos ajudar financeiramente neste mês de abril, para nós colocarmos tudo em dia. 2019, nós caminhamos mês a mês, tudo em dia, e nós cremos, não é, que Deus Ele vai de alguma forma nos abençoar. Então, realmente seja fiel, compartilhe essa mensagem com outros. Quanto mais pessoas nos ajudar, melhor nesta hora tão delicada que todos nós estamos vivendo, mas com fé nós iremos romper e vencer para a glória de Deus, o nosso Pai. Vamos à palavra? Aleluia! Eu espero que você tenha nos acompanhado nas últimas ministrações, e se você assim não fez, eu te convido a entrar no canal do YouTube. Você digita lá no youtube.com, você digita Batista Fé em Cristo, você vai localizar o nosso canal e você pode voltar para ouvir as mensagens anteriores, para você entender em qual linha que nós estamos ministrando nesses dias, porque é impossível eu pregar uma outra palavra que não esteja relacionada com esses dias. É por isso que é importante, não é, você que congrega aqui conosco, é filho espiritual, glória a Deus, eu quero te dar essa direção. Pega as ministrações anteriores, veja o que Deus está falando, para que juntos possamos caminhar. E você que nos ouve pelo aplicativo, pelo site Fé em Cristo, Igreja Batista Fé em Cristo.com, glória a Deus, congrega em outro lugar, está nos acompanhando nesses dias, que Deus abençoe, que Deus te guarde. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Primeiro, né, a gente tem a reunião, a ministração pelo aplicativo. Então, se você me ouve do YouTube, baixa o aplicativo, entra na Play Store e digita lá Fé em Cristo, primeiro no aplicativo, e depois a mensagem fica gravada e disponibilizada no YouTube, também na nossa plataforma, o site, que é o igrejabatistaféemcristo.com. Lá você tem devocional, você tem ali as pregações, você também ouve a programação 24 horas. Então essa plataforma chamada Fé em Cristo está aqui para abençoar a sua vida. Abre lá a palavra de Deus em Jonas, capítulo 3, no versículo 1. Normalmente a gente começa pelo capítulo 1, mas eu quero começar a direção que Deus me deu. Subi lá para o terraço, lá na tarde de segunda-feira, e falei, o Senhor mandou ficar em casa, então eu tenho certeza que o Senhor tem algo para me dizer em casa. E ali fui para o terraço aqui do prédio da igreja, além de tomar um sol, fui estudar e passei a tarde toda buscando uma direção de Deus para ministrar para você. Nós temos trabalhado, não é, tempo integral, todo dia, buscando a Deus, alimentando a plataforma digital, orando com pessoas por telefone. E se você precisar de ajuda, por favor, entre em contato, não espere a gente entrar, embora se você sumir por algumas horas, nós vamos entrar em contato. Se você sumir por algumas horas, nós temos que estar juntos, para nós compreendermos e passarmos por esse tempo junto, como eu falei no início da reunião. Jonas 3, olha o versículo de número 1. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas
e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Aleluia. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Pai, em nome de Jesus, esta, Pai, é a tua palavra. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor Deus traga a direção nesse tempo. Sabemos, Pai, que temos ouvido tantas coisas, mas que a palavra do Senhor fique em nosso coração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Temos ministrado a igreja de banco vazio. É um tempo. Quem é que nos parou? Eu tenho certeza foi o próprio Deus. Mas não parou a fé em Cristo, parou o mundo inteiro. E nós precisamos entender. Então, nessa noite eu quero trazer aqui uma analogia entre a missão dada a Jonas, bem como a forma que ele se comportou mediante a missão dada a ele, versus a missão dada à igreja, de forma geral, somado aos tempos de coronavírus. Então vamos juntos buscar a direção na palavra de Deus. Se somos filhos de Deus, pode ter certeza que a direção está na palavra de Deus. Nós lemos aqui no capítulo 3, vamos pensar que você não conhece o capítulo 2 de Jonas, vamos pensar que você não conhece o capítulo 1, e que só existe o capítulo 3 para a gente analisar, que a gente não tem mais nenhuma pista. Então nós podemos concluir nesse primeiro, segundo, terceiro e 4 versículo. Que lindo, maravilhoso! Jonas se levantou, se dispôs, foi a Nínive, e ele foi lá para fazer uma coisa só: proclamar a mensagem, proclamar a palavra. Ele recebeu uma missão, e a igreja também tem essa missão, que é pregar a palavra. Ele obedeceu ao alvo que Deus propôs para a vida dele, para o ministério dele, para a caminhada dele. Olha, e o que a igreja precisa fazer é obedecer. Os irmãos em Atos obedeceram, e tantos outros irmãos ao longo desses anos todos de caminhada cristã, 2000 anos, obedeceram e pregaram o evangelho de Deus, a palavra de Deus, para que Nínive se arrependesse, convertesse dos seus maus caminhos. E esta é a missão que Deus tem para mim e para você como igreja: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A missão da igreja é esta: pregar, ensinar, cuidar, pastorear, amar, obedecer, até que tudo se cumpra. E não há nada mais a fazer. Nós precisamos fazer o que Ele nos mandou fazer para a glória de Deus. Agora, sabe qual é o detalhe desse texto de Jonas capítulo 3 que nós lemos? Sabe qual é o detalhe, o que está aí? E eu gostaria que você verificasse, tivesse atenção aqui no versículo 1. Olha: veio a palavra do Senhor segunda vez. Deus falou com ele pela segunda vez, ele obedeceu. Eu fico curioso para saber o que ele fez quando Deus falou pela primeira vez. O que ele fez com a palavra que Deus o deu pela primeira vez. Eu preciso entender isso. O que Deus falou com ele pela primeira vez? Porque pela segunda vez ele obedeceu. Se para nós, a igreja do Deus vivo, Covid-19 é sinal de tempo de angústia, para muitos está sendo tempo de angústia, ou tempo de parada de Deus, Jonas também viveu esse tempo dentro de um grande peixe, na qual foi a sua quarentena, isso mesmo, após sofrer tribulação a bordo de um barco. Jonas obedeceu somente depois da parada de Deus. Ele obedeceu somente depois da quarentena em sua vida. E a nossa oração deve ser para que a igreja do Senhor
volte a obedecer, volte a ser obediente aos preceitos, aos estatutos, após essa tribulação chamada Covid-19. Nesta analogia, nós vamos ver como foi da primeira vez que Deus falou com Jonas, como é que Jonas reagiu e todas as consequências que ele, Jonas, mas na analogia ele, igreja, viveu, mas também aqueles que estavam ao lado de Jonas, ao lado da igreja, viveram consequências por causa da forma que Jonas reagiu. E essa forma veio da primeira vez que Deus falou. Na segunda, ele já não estava em quarentena, já não tinha tempestade, já não tinha pandemia. E Jonas reagiu conforme a igreja precisa reagir no estágio ali do capítulo 3. Mas vamos lá no primeiro capítulo do livro, o versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, primeira vez, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, por favor, porque a sua malícia subiu até mim. Diante de um cenário, Deus levanta Jonas. Quem que é Jonas? Para nós hoje aqui em 2020, a igreja. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor, para longe da presença do Senhor. O que Jonas fez? Jonas desobedeceu. Mesmo Deus tendo sido claro, Jonas mudou a sua rota. Jesus, o Todo-Poderoso, quantas vezes que Ele foi claro com você e comigo. Repare no Novo Testamento, aonde Jesus, ali relatado nos Evangelhos, quando Ele queria ser claro e muito claro, Ele falava: em verdade vos digo. Ele queria ser claro naquela hora. Ele queria ser claro naquela hora. Então nós já vimos essa história também relatada em Gênesis. Qual? A de Jonas? Não, de Adão e Eva, aonde Deus tinha sido claro. Ele tinha falado tintim por tintim o que deveria ser feito e o que não poderia ser feito, mas Eva fez, Adão a seguiu, e aí eles foram expulsos do jardim, foram enganados, mudaram a rota na qual Deus tinha para aquele casal e para aquela família. A direção, meus amados irmãos, sempre foi uma só. E aqui não estou pregando só para os irmãos que congregam na fé em Cristo. Eu estou pregando para a igreja do Deus vivo, espalhado nos 4 cantos da terra. Glória a Jesus. Nós temos ouvintes nos Estados Unidos que ouvem o aplicativo. Hoje eu dei uma olhada no relatório que o aplicativo me manda. Temos pessoas em Belo Horizonte, temos pessoas em São João do Manhuaçu, em João Molevade, temos pessoas no estado do Espírito Santo, temos pessoas espalhadas em vários lugares. Eu estou pregando para a igreja do Deus vivo. A direção sempre foi uma só, mas a igreja muitas vezes desviou a rota. A liderança, os sacerdotes instituídos por Deus, muitas vezes desviou da rota de Deus, adorando a criação ao invés do Criador, tratando gente como números, desobedecendo princípios básicos, não dando crédito à palavra do Deus vivo, retirando Jesus do centro das canções. Há muitas músicas que estão até no mundo gospel, mas não fala de Jesus, não adora Jesus, está falando de outras coisas, tirou Jesus do centro. Jesus também saiu do centro das pregações. Jesus saiu do centro das famílias. A igreja que confundiu a sua missão, querendo fazer coisas nas quais nunca foi chamada para fazer,
fazendo aliança em jugo desigual. E aí você sabe como é que está a família, você sabe como estão os ministérios, cheios de métodos, cheios de situações, mas neste momento tudo foi parado. Talvez algumas coisas serão desativadas nesses dias, e quando voltar, em nome de Jesus, vai voltar diferente, porque talvez nós erramos em algumas coisas, e elas não podem voltar quando nós passarmos desse momento que nós estamos vivendo como igreja brasileira e até mundial. Jonas poderia ter conversado com Deus, a gente chama isso de oração. Ele poderia ter orado antes de entrar naquele barco para Tarsis, antes de comprar a passagem, dentro do barco, antes dele sair. Ele poderia ter naquele momento ter desistido de errar. Lá dentro ele poderia ter falado: não, eu tenho que sair porque eu estou na direção errada. Mas é difícil às vezes para a igreja assumir que errou. É difícil para um pai, para uma mãe, para um líder de um ministério, para um crente há não sei quantos anos, confessar que errou, então permanece no erro. É difícil assumir que está errado. A igreja poderia ter conversado mais com Deus nesses dias. Sobre os temores pessoais, Jonas poderia ter conversado com Deus antes de ir para Nínive. Mas ao invés disso, desobedeceu, se enganou, achou que Tarsis era de Deus para a sua vida. Às vezes você achou que tantas coisas eram de Deus para a sua vida, aquele relacionamento X era de Deus para a sua vida. Não é, porque está em jugo desigual, não participa, não está ceando à mesa e tantas outras coisas, tomou decisões erradas. E às vezes nós tomamos decisões erradas e nós queremos viver numa boa, servindo a Deus, adorando a Deus do mesmo jeito, pregando o evangelho, fazendo missões, amando como Jesus amou, mas nós não queremos consertar. Deus nos parou para refletirmos, e se nós já estivermos feito esse conserto, você pode ter certeza que Deus ouvirá dos céus as nossas orações e terá misericórdia do Brasil, para que o Brasil não viva o mesmo caso da Itália, o mesmo caso dos Estados Unidos, o mesmo caso da China. Mas não está dependendo de Deus, entende? Está dependendo de Jonas, aliás, da igreja. A igreja às vezes não quer dialogar com o próprio Deus, só quer reivindicar seus planos pessoais, determinar que mais bênçãos chegarão, sem ouvir e nem obedecer à direção de Deus. Cadê os pregadores que pregam nas campanhas? Cadê esse pessoal que está sempre determinando que a bênção vai vir, que está sempre determinando que o apartamento, o carro vai chegar, que está vendendo envelopes de campanhas missionárias? Qual é a palavra que eles têm para esses dias? Por quê? Porque a igreja saiu da rota. Você não vê uma palavra vinda do evangelho torto, do evangelho da mentira, das cócegas, das fábulas, e muitas pessoas preferem isso daí, mas isso não tem agradado a Deus, o nosso Pai, que é fiel à sua própria palavra. Muitas das vezes a igreja não ouviu nem obedeceu a direção de Deus e mergulhou num misticismo terrível e uma realidade que dá a entender que é espiritualidade. O que é misticismo? Misticismo é quando o óleo ungido, ele tem mais poder que Jesus. Misticismo é quando o sal grosso entra na frente de Jesus. Misticismo é quando o suco de uva derramado tem mais poder do que o sangue do cordeiro. Tem gente que não ora sem esses apetrechos. Tem gente que está nessas doutrinas. Não, vamos usar por um símbolo, tudo bem, mas isso é misticismo se passado à frente do nome de Jesus. Uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, você ora e unge o meu carro? Com certeza. Você tem óleo?
não está no óleo, naquele lá não está no óleo. É claro que quem vende óleo fica feliz, não é? Porque enche o bolso dele, é a renda. Preste atenção, está no Senhor, no Todo-Poderoso. Mas a Bíblia fala sobre usar, fala mesmo, lá em Tiago fala com relação ao enfermo. Mas eu te pergunto, fala com relação a ungir alguém para um ministério. Se você não tiver óleo, você não vai orar? Você não crê que Deus pode fazer independente do sal grosso? Você não crê que Deus pode fazer independente dos rituais, até do judaísmo, que foram implantados nas igrejas do Senhor Jesus? Você não crê? Você não acha que a gente poderia andar só com Jesus no centro? Aí no versículo 4 do capítulo 1 de Jonas, com toda a espiritualidade do profeta, olha o versículo 4, mas o Senhor, fala aí, mas o Senhor, mas quem que foi? Mas o Senhor, o que o Senhor falou? Lançou sobre o mar um vento forte, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. O que? Não foi Satanás que lançou? Não foi o diabo que lançou, não. Então para de repreender o diabo em tudo e começa a verificar, a discernir o que Deus está fazendo. Porque às vezes nós queremos repreender o diabo, expulsar demônios, sendo que a gente deveria parar, refletir e mudar, sendo que a gente deveria parar, conversar e amar, sendo que a gente deveria obedecer. Não foi o diabo, mas o Senhor. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele é o cabeça, Ele permite, Ele levanta. Quando Ele quer, os diabos obedecem a Ele até inclusive. Só a igreja dele, que sai da rota e não desobedece, e não obedece, melhor dizendo, com muita facilidade. Mas o Senhor enviou o vento. Se nós estivéssemos vendo isso aqui pela televisão, nós iríamos repreender Satanás. Se nós estivéssemos vendo isso aqui pela televisão, nós iríamos pedir para que o vento passasse. Seria uma oração errada. Por que a gente não recebe? Porque ora errado, diz a própria Bíblia. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento. Aí eu e você estaríamos pedindo para o vento parar. Eu e você estaríamos pedindo para a tempestade passar. Nós estaríamos orando errado. Qual deveria ser a nossa oração para Jonas? Ou para a igreja? Arrepende, 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 arrepende. Jonas, vamos imaginar que você está vendo pela televisão, Jonas estava lá na China. Jonas, arrepende, meu Deus, vamos orar. Igreja brasileira, vamos orar por arrependimento. Vamos orar por arrependimento. Vamos orar por mudança. Vamos orar para que, se o pecado bater na porta, nós vamos mandar ele embora. Vamos orar por mudança, por arrependimento. E aí campanhas e mais campanhas chegando no WhatsApp de todo mundo para orar por outras coisas. É para orar por arrependimento. Por quê, pastor? Porque sim. Lá em Lucas 15, no versículo 10, é porque o arrependimento é que muda a rota. Lá em Lucas 15, olha o versículo 10. Nós ministramos aqui, e você encontra lá no YouTube. Nunca foi sobre o vírus, mas foi sobre arrumar a casa. Naquela passagem da parábola da dracma perdida. E eu ainda nessa noite, nessa ministração, eu quero contar para você 2 dracmas que Jonas encontrou. Olha o versículo 10. Eu vos afirmo, falou Jesus, que de igual modo há júbilo, alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É por isso que nós temos que orar por arrependimento. Aquela mulher, ao descobrir que ela tinha perdido uma dracma, ela se arrependeu dos fatos que a fez perder, e para provar que ela se arrependeu, deu fruto de arrependimento, ela foi procurar diligentemente até encontrar. Então, será que hoje nós temos pedido para que o vírus cesse, ou nós temos pedido para que a igreja viesse a arrepender? Nós temos pedido por arrependimento,
Nós temos orado de forma geral, sem apontar dedo. Não, é para orar. Nós temos orado dessa forma. A igreja somos todos nós, dentro da nossa casa, dentro dos nossos empregos, das empresas, dentro dos ministérios. Nós precisamos orar para um reposicionamento. E começa com a gente. É por isso que nós estamos em casa. Mesmo que você que me ouve já voltou a trabalhar, mas ao final do trabalho você vai voltar para casa, sua família está em casa, nem todas as empresas abriram. Preste atenção em quem você vai obedecer, se é ao governo ou se é à palavra. Eu tenho que discernir os tempos. No versículo 5 está escrito, lá de Jonas 1,5. Então os marinheiros cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Este é o sono da indolência espiritual. Eu não estou dizendo que é proibido dormir nesses dias. Não, durma, descanse, senão você vai ter outros problemas. Eu estou falando do sono espiritual, da indolência, da falta de percepção sobre o que está acontecendo nesses dias. Assim como no caso de Jonas, hoje a igreja percebe que há pessoas com medo ao nosso lado, como estava no caso de Jonas. Há pessoas em busca de resposta, como estava ali. E como ali estava Jonas dormindo, a igreja não pode dormir. E eu não estou falando de deitar pela madrugada e tirar um soneca, não. Eu estou falando da indolência espiritual, da falta de discernimento. Pessoas estavam tendo prejuízo por causa de Jonas. E eu pergunto, você está vendo pessoas em prejuízo aí do seu lado? Empresa fechada, caos no mundo inteiro. Olha, é a igreja. A responsabilidade é de Jonas, a responsabilidade é da igreja. Nós devemos orar. Deus não está preocupado com o pecado de quem peca lá dos ímpios, não. Ele está preocupado é que a igreja dele está em pecado, em iniquidade, em ídolos. Infelizmente, ali falta até a palavra. Então é exatamente isso. Nós não podemos achar que é só um vírus. Se a Bíblia fala que a epidemia é um dos sinais da volta de Jesus, eu tenho que crer que a palavra de Deus é a verdade. Não está escrito que ele vai voltar no dia de daqui a pouco. Está escrito que ele deixou os sinais e que ao final de um tempo ele voltará. O sinal é para acordar você e eu. Nós precisamos acordar. A mensagem é mundial. Quase tudo foi suspenso, só não foi suspenso pela misericórdia de Deus o essencial. E eu creio que se nós arrependermos, quando digo nós, eu estou falando nós no Brasil inteiro. Eu sei que nem todo o Brasil está me ouvindo agora, mas eu oro para que essa palavra seja compartilhada. Eu oro para que o Espírito Santo ache lugar nos corações de pregadores nos 4 cantos da nação e do mundo, para que essa mensagem, a mensagem do arrependimento, a mensagem do reposicionamento, que ela seja pregada. Essa é a minha oração. Ministérios grandiosos mundo afora, como que eles estão? Parados. Gravando cultos, estão parados. Todos os brilhantes métodos utilizados pelas igrejas e até vendidos, como é que esses métodos que são vendidos caríssimos, como que eles estão agora? Parados. Treinamentos e encontros inacessíveis aos membros de pouca renda financeira, como é que eles estão agora? Parados. Congressos vendidos a preços enormes, como é que eles estão agora? Sendo cancelados, parados. Você já viu como é que estava nos últimos tempos? Compra isso para participar de não sei o que, compra aquilo para estar no congresso tal, compra aquilo, compra. Existe custo, é verdade, eu sei, eu também sou administrador, sei disso, mas tem coisas que fugiram disso. Como é que está tudo isso? Parado. No versículo 6, chegou-se a ele o mestre do navio, chegou-se a Jonas, chegou-se a igreja, aquele que não conhece a Deus chegou perto da igreja. Que se passa contigo? Falou com Jonas.
É como se quem não é igreja chegar perto de nós e perguntar: o que se passa com vocês? Agarrado no sono aí, levanta-te e invoca o teu Deus, falou o pessoal. Talvez assim esse Deus se lembre de nós aqui, para que nós não pereçamos. Deus levanta quem não o conhece para provocar a igreja ao reposicionamento. Aonde está o seu Deus? O que você faz aqui? Ou seja, qual a sua missão? Você está dentro ou fora dela? A sociedade espera que nós, além de saber o que está acontecendo, clamemos a Deus e que tenhamos uma mensagem de fé nesses dias. Tenhamos uma mensagem de fé nesses dias. A culpa é do governo. Pronto, eu já identifiquei que o problema é do governo chinês. Não, a culpa é de Donald Trump. Não, a culpa é do Bolsonaro. Não é hora de levantarmos quem é o culpado, no sentido de ser punido agora. É hora da igreja entender os tempos, as direções, e buscar a oração, e buscar o entendimento da parte de Deus, para que haja mudança no meio da igreja. Deus usou pessoas, usou Judas para trair Jesus e dar a legalidade para que Jesus fosse à cruz, é verdade. Então, o governo, então, os chineses, então, quem é que seja, Deus endureceu o coração de Faraó, quantas vezes? Várias, você sabe. Então não olhemos para Faraó, não olhemos para o governo, olhemos para aquele que deveria ser o meu e o seu governo, que é o nosso Deus poderoso, e nós possamos orar a Ele. Neste caso, lá no caso de Jonas, não foi uma pandemia, não, no caso de Jonas, foi ali a tempestade, o mar estava em fúria, mas também teve medo, teve angústia, teve consequências, não é? Teve questionamentos, como eu falei aqui. Aí você vê isso aonde? Nos versículos de número 8 até o versículo de 16, aonde as pessoas estavam com medo, perguntavam para Jonas, começou a dialogar com Jonas. Aí você pode ler depois do 8 até o de número 16. E ali Jonas, ele teve que falar: olha, me lança no mar então. Eu já entendi que por minha causa vocês estão tendo prejuízo, então me lança no mar. Deus deveria ter deixado Jonas morrer, não é verdade? Mas ele não fez isso. Aí ele falou: me lança no mar. E aí o pessoal jogou Jonas no mar. Mar em fúria, seria morte. E é isso, quando a gente está fora da rota, a gente vai morrer. E aí então, aconteceu tudo isso. Sabe o que acontece quando a pessoa está infectada? Jonas estava infectada com o vírus da desobediência, da indolência espiritual. Ele estava infectado. Sabe hoje o que acontece com uma pessoa quando ela está infectada, com suspeita de estar com vírus? O que acontece? Começa com quarentena, né? É isso que acontece. Nós estamos numa quarentena. Deus preparou uma quarentena para Jonas. Esse é o detalhe. E está no versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, entre parênteses, em quarentena. Por que ele precisou de ir para a quarentena? Você já deve saber. O que Jonas precisava? O que a igreja precisa? Aquele peixe para Jonas foi como se fosse a casa dele por 3 dias e por 3 noites. Deus não permitiu ele morrer, porque o amor de Deus tão grande. Então envia o peixe e coloca Jonas numa quarentena de 3 dias e 3 noites, que quarentena não tem nada a ver com 40 dias, tem a ver com um período de tempo, afastado, desativado. Então sabe o que Jonas precisava? É o que a igreja precisa hoje, Paulo Vitor. Voltar a andar com Deus,
Sabe de quem que eu lembro? De Noé. A Bíblia diz que ele era justo, ele era íntegro, mas ele também andava com Deus, que ele era um pregador de justiça e não de campanha da bênção. A Bíblia também diz que a família dele todinha foi salva dentro daquela arca, quando Deus resolveu aplicar o juízo sobre a terra. Então o que Jonas precisava, o que eu e você, o que a igreja precisa, é voltar a andar com Jesus, o nosso amado, aquele que nos leva ao Pai. E quem sabe nós podemos orar: me leva para andar, me leva para andar. Quem sabe nós podemos orar: Senhor, eu entendi, Senhor, o porquê da quarentena, eu quero andar contigo. É mesmo que o barco seja uma proposta, Tarsis seja uma proposta para mim, e ela é legal aos meus olhos, eu quero andar contigo, porque o Senhor não está comigo em Tarsis, o Senhor está comigo em Nínive. Nínive pode ser mais desafiador, Nínive mexe comigo, Nínive mexe com as minhas emoções, Nínive me lembra algumas feridas do passado, mas o Senhor vai estar comigo em Nínive. Então eu não vou para Tarsis, eu vou para Nínive. Está contigo, Ore, contigo, cante. Me leva para andar, me leva para andar. está contigo, contigo. Meu amado bateu na porta, mas a porta está aberta. O esperando pra cear, o esperando pra cear. Jesus contou essa parábola da dracma, porque aquilo que tinha valor para ele tinha sido perdido ali naquela casa, naquela parábola. Mas aquilo que tinha valor para Jesus, para o nosso Deus Todo-Poderoso, tinha sido perdido por Jonas. E aquilo que tem valor para Deus tinha sido perdido nesses dias. E Ele quer que seja restaurado para a glória de Deus, o nosso Pai, nos mostrando que se nós procurarmos, nós iremos encontrar. Mas ao procurar, nós também devemos aproveitar para colocar a nossa casa em ordem. E isto é o mesmo que nos reposicionarmos, porque não está falando de uma casa física. Quando a gente fala de móveis, mude móveis de lugar, é para mudar atitudes, pensamentos. Poeiras são lixos, toxinas que tem que ser retirado de dentro, para que eu e você possamos alinhar, dar valor ao que é necessário, o que Deus dá valor. Olha, muita coisa que você fazia nesses dias, eu tenho certeza que você não está fazendo. Você foi parado por Deus, preste bem atenção, parado. E para nós voltarmos ao normal, aliás, ninguém aqui quer voltar ao normal. Nós queremos voltar do jeito certo. Nós queremos fazer aquilo que Deus nos ordena a fazer. Nunca foi sobre vírus. Volte lá no YouTube, digite Batista Fé em Cristo e ouça lá a mensagem todinha para você entender essa. Quais dracmas essa igreja chamada Jonas encontrou enquanto estava em quarentena por 3 dias e por 3 noites? Sabe por quê? Porque eu e você nós precisamos também. Vamos ver, a primeira dracma está aqui no capítulo 2 do livro de Jonas, do primeiro versículo ao versículo 10, o capítulo 2 todinho. Se você ler ele todinho, você vai encontrar o que Jonas estava fazendo. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Sabe qual a dracma que ele tinha perdido? A oração. Ele tinha perdido o canal para falar com o Pai. Sabe, a igreja às vezes vai andando sem falar com Deus, vai andando sem ouvir a Deus, e aí se mete na maior das enrascadas, seja ministerialmente, pessoalmente, relacionamento, emprego, dinheiro, família, decisões. Mas eu e você temos que encontrar essa dracma. Como que ela se chama? Aqui se chama oração. E Jonas orou. Jonas abriu o coração
Mas ele estava como agora? Na quarentena. E na quarentena, depois ali daquela turbulência, agora a turbulência estava interna, mas ele começa a orar. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Deus não me abandonou. Do ventre do abismo eu gritei e tu me ouviste a voz. Ele orando a Deus, ele falava, mesmo em desobediência, o Senhor teve misericórdia. O Senhor não permitiu com que eu morresse. O Senhor ouviu a minha voz. Versículo 3, pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Você sabe que quem jogou Jonas foi o pessoal do barco. Mas Jonas não dá crédito ao pessoal do barco. Jonas dá crédito a Deus, porque ele sabe que Deus usou aqueles homens para jogá-lo ao mar. Mas porque Deus também o jogou ali, porque já havia provido a quarentena para ele. Deus permitiu o vírus, porque ele sabia que existiria a quarentena. E ele permitindo a quarentena na nossa vida, é porque ele sabe que eu e você, nós iremos, como igreja do Deus vivo, nos reposicionar à sua vontade, porque muito há ainda o que se fazer nesse tempo. Muito há ainda, porque é uma missão sobre a igreja, e ela precisa pegar a rota. E ele continua orando. Ele falou, então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, eu desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, ele falou assim, o Senhor me ressuscitou aqui, que eu estava morto na desobediência, ou seja, no pecado, mas o Senhor proveu. Ele falou, versículo 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Glória a Deus, é isso que Deus quer que a igreja faça, se lembre de Deus. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Ele falou assim, olha, as pessoas que se entregam à idolatria, elas estão abandonando o Senhor. No versículo 9, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios, e o voto que eu fiz, eu vou pagar. O que votei, pagarei. Ele falou, olha, eu falei que ia fazer a tua obra, eu vou fazer. Jonas, ele acordou, e ele falou, ao Senhor pertence a salvação. Qual é a dracma que Jonas perdeu? Jonas tinha perdido a oração, e aqui ele encontrou a oração no seu tempo de quarentena. Aleluia. Você sabe o que está escrito em 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e lá no finalzinho está sarar a terra. Lá em 1 Timóteo 2:1-2, Paulo exorta a Timóteo para que Timóteo passasse a mensagem para a igreja. Ore para as autoridades, gaste tempo em oração. Leia, você vai ver. Gaste tempo em oração, em súplica, suplique. Jonas fez isso já aqui numa oração de agradecimento, mas também de entendimento e de reposicionamento, falando, eu errei, estava fora da rota, mas agora eu vou fazer o que o Senhor me ordenou fazer. Quando Jonas voltou a orar, confessando o seu pecado, reafirmando o seu compromisso com Deus, a quarentena acabou. Será que isso, Paulo Vitor, é uma pista para nós? Porque ele fez, aí a quarentena acabou. Por que eu sei? Porque está escrito na palavra de Deus, o nosso Pai, que a quarentena acabou quando ele terminou a oração. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então Deus pode falar com o vírus? Deus pode secar o vírus num piscar de olhos também. Deus pode cessar tudo se Ele quiser, e todos nós amanhecermos no dia de amanhã, todo mundo livre de tudo. Vai ser uma loucura. O pessoal vai levantar do cemitério, que eu vou falar, do cemitério, vai levantar lá dos hospitais. Do cemitério, se Deus quiser, levanta também, mas vai levantar de onde? Dos hospitais.
vai levantar das suas casas, a ciência vai ficar doida. Deus pode fazer isso, Ele pode. Eu quero saber, nós estamos dispostos a nos reposicionarmos mundo afora, que eu estou dizendo? Porque esse é o tempo de nós nos reposicionarmos, nós buscarmos a direção de Deus. Assim que Jonas se reposicionou em oração, mas Deus conhecia o coração dele, sabia que ele estava falando sério, foi lá e falou: peixe, passou, já era, a quarentena acabou, vomita Jonas lá para a terra, ele vai voltar para o seu caminho. Aleluia. Sabe, vamos entender isso, igreja. Vamos orar por isso, igreja. Não vai para a rede social para criticar, para compartilhar dúvida, não vai para lá para isso. Cuidado nas discussões que você está entrando, cuidado. Nós fomos chamados agora para orar. A segunda dracma que Jonas encontrou, nós lemos no capítulo 3, aonde Deus falou com ele segunda vez, e aí Jonas se dispôs, e ele foi para Nínive pregar o evangelho do arrependimento. Os ninivitas estavam lá esperando, se arrependeram, converteram com a mensagem de Deus entregue por Jonas. Então você já sabe, a igreja tem uma missão. Qual é? Pregar o evangelho. E nós estávamos mundo afora, fora do propósito em muitos itens, mas porque Deus vai agora nos usar para frente. É por isso que a gente está parado aqui, parado para preparar para um novo tempo, da forma certa. E Jonas, depois da quarentena, ele avançou, ele foi pregar o evangelho. Eu estou doido para voltar nos lugares que eu estava pregando dias atrás, indo, era um que ia comigo, o outro que ia, hoje eu estou com saudade disso, mas Deus mandou todos pararem. Não sei porque alguns estão insistindo. E quando que vai durar? Vai levar o tempo que for necessário. Deus permite tempestade, é isso que eu concluo aqui no final. Ele permite pandemia, quarentena, para quê? Para despertar a igreja, a fim de que ela arrume a sua casa, colocando Jesus no centro novamente, afinando com Ele, voltando ao relacionamento com Ele, para também voltar à sua missão. Qual que é a missão? Anunciar Jesus e amar como Ele amou até a sua volta. Que a mensagem, a palavra de Deus volte aos púlpitos e não às palestras. É por isso que nunca foi sobre vírus, e sim arrumar a casa. A pandemia vai passar e a igreja reposicionada vai romper, porque tem um povo no qual Deus quer que se arrependa, para a gente, você e eu, nós anunciarmos Cristo a essas pessoas. É por isso, virá um tempo de colheita, mas algumas coisas ficarão para trás nesses dias. Alguns métodos, alguns pensamentos, algumas ideias ficarão para trás, alguns comportamentos ficarão para trás. Agora, o que não vai passar é a palavra dele. Essa sim permanecerá, como diz a própria Escritura. Então, se você estiver com a palavra, você vai permanecer junto com a palavra. Se você que me ouve agora estiver fora da palavra e não se reposicionar, você não vai atravessar. É por isso que você e eu, nós precisamos ficar com a palavra, porque a palavra de Deus, ela é luz, ela é lâmpada. E a palavra de Deus é que nos traz a direção. Você lembra lá da dracma, da parábola? Ela estava procurando. De repente ela pega a candeia e ela acende. E a hora que ela acende a candeia, os olhos dela foi lá na dracma. Ela pega aquela dracma, porque é a luz da palavra que você vai encontrar. Não adianta fugir. Não vai para o vizinho agora. Não vai para o vizinho, não é para fugir. Não é para você servir a Deus agora, a não ser que há um propósito, Deus está te chamando, mas não é se você estava parado, agora você vai voltar no meio da quarentena. Não, peraí, pegue a palavra de Deus agora, coloque ela na sua sala, num lugar bem alto, estava empoeirada, né? Pega aí, não tem problema, e comece à luz da palavra a procurar onde perdeu a dracma, aonde você perdeu. Deus, ele vai te mostrar. Deus não vai
brigar com você, Ele vai mostrar para você. E aí você vai agora reconstruir com a dracma. Pastor, eu preciso de ajuda. A igreja está aqui para ajudar você a caminhar a partir de agora. É por isso que eu falei no início da reunião, liga para a gente. Vamos juntos, segurar na sua mão, para nós caminharmos juntos, dobrar o joelho junto, orar junto. Mas nós vamos orar para a igreja também como um todo no final agora. A igreja como um todo. Eu não sei se essa mensagem vai chegar para a igreja como um todo, não é verdade? Mas nós podemos orar. Então vamos orar aqui comigo. A gente vai orar aqui agora. Quando terminar a transmissão do culto, você vai reunir com quem estiver com você aí, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e você vai orar também por situações específicas dentro aí da sua casa. Não é para a gente pegar a mensagem e falar que mensagem é legal, se eu não fizer nada com ela. E quando que nós vamos fazer? Agora. Vamos orar agora. Daqui a pouco você vai parar aí, vai desligar o aplicativo, vai desligar o som e vai orar todo mundo junto aí agora. Um fortalecendo o outro. Talvez você vai lembrar de alguém que está fora. Você vai lembrar de uma situação. Deus te lembrou aí já. Você vai colocar em oração. Pai, em nome de Jesus, como a tua igreja, Senhor, como a tua noiva, Senhor, pegando esse exemplo de Jonas. Ele errou, mas o Senhor foi tão misericordioso. Ele foi para Tarsis porque ele quis ir, sabendo que estava errado. O Senhor permitiu, mas depois o Senhor foi lá e causou aquela quarentena. Ele podia ter morrido naquele mar. O Senhor enviou a quarentena, não foi para matar. O Senhor não enviou o peixe para matar Jonas, não. Foi para que Jonas pudesse ser ressuscitado ali. A igreja está precisando de morrer mesmo, morrer para o mundo, morrer a sua natureza humana, terrena, para viver ligado no céu. É isso que o Senhor fez com Jonas, e ele teve a oportunidade, Pai, de cumprir a missão dele. E ele assim, Pai, ele cumpriu, ele foi até lá. Eu quero, Pai, orar e pedir ao Senhor essa oportunidade da igreja poder fazer, sendo aprovada pelo Senhor, da igreja, Pai, poder assumir o seu lugar aqui na terra, cumprir o chamado, ó Deus, em nome de Jesus. Então, Pai, que o Senhor venha ter misericórdia, de A a Z, Senhor, ó Deus, no mundo inteiro, ó Deus, pegando dos líderes para baixo, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa pegar toda a tua igreja, inclusive a liderança, ó Deus, em nome de Jesus, é a ter misericórdia nesse tempo, a trazer um novo tempo sobre cada um, Pai, e que nós possamos achar aonde perdemos a dracma. Talvez, Pai, a dracma que foi perdida também foi a oração, o propósito de ser igreja. Talvez foi o teu evangelho, que outras mensagens assumiram os púlpitos, meu Deus, mas que o Senhor possa ter misericórdia, Pai, e trazer de volta essa igreja que te ama, essa igreja que te obedece, essa igreja que se reposiciona, meu Deus, essa igreja que muda ali, meu Pai, daquilo que está errado para o certo. Ó Deus, essa igreja que sabe, Pai, que o Senhor espera dela um reposicionamento nesses dias, Pai. E eu peço ao Senhor, tem misericórdia das nações, tem misericórdia do nosso Brasil, meu Pai, que possamos reposicionar mais rápido possível, e que assim, meu Pai, assim como o Senhor fez com aquele peixe, ao nos reposicionarmos, ao fazermos um compromisso sério em nossos corações com o Senhor, ó Deus, que o Senhor ordena esse vírus, para que esse vírus morra, para que esse vírus seque, para que esse vírus morra. Sim, meu Pai, o Senhor é o mesmo Deus que fez com que aquele peixe vomitasse Jonas. O Senhor é o mesmo Deus que tira esse vírus de cena, aleluia, porque a tua promessa diz que o Senhor vai sarar a terra, e nós cremos nela. Mas nesse pacote nós cremos que nós, como igreja, iremos nos reposicionar, ó Deus, e viveremos a tua vontade, o teu propósito, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, Deus, e nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor está conosco nesses dias. E aquele, Pai, que tem reposicionado, que ele aguente firme, porque Deus, enquanto um já reposicionou, outros precisarão se reposicionar. Então nós precisamos de esperar nesses dias, mas que em nome de Jesus esperemos como Davi esperou, e registrado foi no Salmo 40, esperamos confiantemente no Senhor. A nossa confiança está em Ti, Papai, e que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus, amém, aleluia, e graças a Deus, amém.
Glória a Deus. Chegamos ao final de mais uma ministração. Eu quero te convidar a ficar com a gente pelo aplicativo. Outras mensagens são programadas lá durante as 24 horas e você vai poder louvar a Deus lá também. Domingo, 10 horas, a gente está aqui de novo. Mas sim arrumar a casa, mas sim arrumar a casa. Oh Jesus, nunca foi sobre a dracma, mas sim arrumar a casa, mas sim arrumar a casa. Oh Jesus, nunca foi sobre a dracma, mas sim arrumar a casa, mas sim arrumar a casa. Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo.